Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. Graças a Deus, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Temos tido um tempo muito proveitoso juntos, de aprendizado da Palavra de Deus, e creio que Deus tem muito mais para nós, segundo a sua bondade. Mande sua mensagem de pedido de oração. Eu tenho orado a Deus por todos vocês que me ouvem diariamente, e é um grande prazer tê-los comigo de segunda a sexta-feira. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. Nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Nossos cultos têm acontecido todos os domingos, terças e quintas. Domingo temos 2 horários, às 9 horas da manhã, nosso CBD, e às 18h30, o nosso culto público ao Senhor. E às terças e quintas, a partir das 19 horas. E todos vocês são os meus convidados. Vá lá adorar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo a tratar comigo e com você também. Ó Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Abençoa cada ouvinte nessa noite. Confiamos em Ti de todo o nosso coração, pois sabemos que Tu és o único que pode agir em nosso favor por Sua graça e misericórdia. Que assim seja nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero fazer aqui uma indicação de leitura para vocês, antes de nós entrarmos na exposição da Palavra de Deus, de um livro que eu estou lendo, livro conhecido já de muitas pessoas, muito relevante na história da Igreja Contemporânea, do autor C.S. Lewis, o livro Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. C.S. Lewis também é o autor do livro, né? E também que deu origem ao filme As Crônicas de Nárnia. E é um autor muito conhecido, muito renomado. E ele escreveu esse livro, Cristianismo Puro e Simples. Na verdade, ele é fruto de programas de rádio que ele apresentou no período da Segunda Guerra Mundial, isso na Inglaterra. E ele é um ex-ateu, né, que se converteu a Cristo e que era professor universitário e se consagrou pelos seus muitos trabalhos, seus muitos escritos, de forma lógica, de forma muito clara de escrita. A escrita dele é muito palatável, como assim a gente pode dizer, para aqueles que assim o leem. E ele, nesse livro Cristianismo Puro e Simples, ele traz para os seus leitores uma conversa. Esse livro aqui, por exemplo, é uma boa indicação para pessoas que têm até mesmo uma resistência à fé cristã. E aí você quer evangelizar, você quer usar como uma ferramenta para começar a dialogar com essa pessoa a respeito de Cristo, entender que o cristianismo não se trata de uma fé de argumentos simplórios, não, de uma fé concreta, de uma fé que tem conteúdo, de uma fé que tem argumentos para debater com todas as áreas do conhecimento e que evidenciam Cristo como o nosso Salvador, Redentor, diante a tantos assuntos que nós poderíamos tratar sobre as questões da existência humana, do mundo e assim por diante. Então fica aqui a minha indicação para vocês desse livro, o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Se eu não me engano, o C.S. Lewis ele morreu no mesmo dia de Kennedy, né, o presidente americano que foi assassinado. E aí por conta disso, né, por conta da morte do ex-presidente norte-americano, a morte dele ficou até um pouco assim, sem muita evidência na mídia, porque só falavam do assassinato de Kennedy. Porém, ele morreu no mesmo dia e deixou aí uma influência até hoje, a igreja mundial contemporânea. E eu também quero fazer uma outra indicação de leitura para vocês. Essa já é uma leitura um pouco mais extensa, para você que gosta de ler, para você que é pastor que está me ouvindo, ou professor de escola dominical. Eu sempre aqui estou trazendo para vocês algumas indicações, porque eu acredito que a literatura ela nos ajuda muito. Ela nos ajuda muito a amadurecer na fé, a sair do campo simples de pensamento e entender que o reino de Deus e a palavra de Deus ela é grandiosa, ela precisa ser explorada. Por isso que eu sempre estou aqui trazendo boas indicações de leituras para vocês. E a minha indicação também é sobre o livro Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, de Joel
Beacon, né? Alguém que chama assim, Mark Jones. É um livro de mais de 1.500 páginas, assusta alguns, porém é um livro de extrema facilidade de leitura. O autor comunicou tudo aquilo que ele tinha para comunicar numa linguagem acessível para todos os públicos, não só pessoas que estão estudando teologia, mas qualquer pessoa, qualquer cristão, qualquer pessoa pode ler e vai compreender com facilidade. E é um livro doutrinário que nos ajuda muito a compreender. Então fica aqui minha indicação para vocês. E hoje eu quero meditar com vocês na terceira parte da mensagem, que tem por título A Igreja de Esmirna e a Fidelidade a Deus. A Igreja de Esmirna e a Fidelidade a Deus. Será a nossa terceira e última parte. Para isso eu quero ler com vocês novamente Apocalipse, capítulo de número 2 e versículos de número 8 a 11, que dizem assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Desde quarta-feira nós temos observado esse texto de Apocalipse, observado a igreja de Esmirna e a sua fidelidade a Deus, e nós temos feito algumas considerações em relação a essa igreja, em relação à sua vida, o seu desenvolvimento na cidade de Esmirna. E nós aprendemos, na nossa primeira consideração, sobre o contexto da igreja de Esmirna, que é o versículo de número 8. E lá nós observamos o líder destinatário, a igreja destinatária e o remetente à sua divindade. Ontem nós observamos a segunda consideração, em que fala sobre as obras, as tribulações, a pobreza e os acusadores da igreja de Esmirna, que é o versículo de número 9. E aí nós conseguimos perceber, conseguimos entender o elogio de Jesus à igreja de Esmirna, que era uma igreja de boas obras, que era uma igreja que, embora passava por inúmeras tribulações, era uma igreja fiel, era uma igreja pobre na terra, porém rica no céu, e que enfrentava muitas acusações e muitos acusadores. Porque se nós pensarmos nos acusadores e também nas acusações, primeiro, os judeus acusavam os cristãos por crerem que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Os romanos os acusavam porque, como se eles fossem ateus, porque não criam na religião do Império Romano, dizendo que César era Deus. E Satanás, com as suas artimanhas, usava todos os meios possíveis para atacar os crentes de Esmirna, de modo que o texto dito, escrito aqui pelo apóstolo João, palavras de Jesus, chama aqueles judeus de sinagoga de Satanás, comunidade de Satanás, ou seja, um povo que estava sendo usado pelo diabo para afrontar o povo de Deus. E se você não ouviu essas duas primeiras partes e gostaria de ouvir, você pode acessar o meu canal no YouTube, Miqueias Alves, para que você possa ouvir essas duas primeiras partes. Lá temos mensagens
de todos os tipos, e todas as mensagens aqui do nosso programa ficam salvas lá na playlist Programa Palavra Viva. Então acesse o canal Miqueias Alves que você vai ter acesso a todas as nossas mensagens, todos os nossos programas que vão aqui ao ar. E hoje então nós veremos a terceira e a quarta parte desse texto, a terceira e a quarta parte dessa mensagem, e nós iremos então tirar algumas lições aqui, fazer a conclusão dessa passagem que estamos aqui meditando. E a terceira consideração fala sobre a admoestação de Jesus à igreja de Esmirna. Esmirna e Filadélfia não receberam exortações de Jesus, apenas palavras de encorajamento. Então vamos observar aqui o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 10, que diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não temas. Essa é a palavra de encorajamento mais importante que Jesus pode dar aos seus seguidores. Aqui Jesus estava advertindo da iminente perseguição que lhe sobreviria. E o que é mais interessante é que Jesus não disse em momento nenhum que iria os livrar dela. Nem sempre Jesus irá nos livrar das adversidades. Por quê? Porque o nome dele será glorificado em nós por meio do sofrimento. A igreja de Esmirna não era estimada entre os judeus e nem entre os romanos da cidade. Porém, era estimada nos céus. De modo que Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida aqui não era e nem é algo literal que os crentes receberão nos céus. A coroa da vida aqui é a própria vida eterna. Jesus fez referência à coroa aqui porque a cidade de Esmirna tinha uma relação muito estreita com os Jogos Olímpicos. E a coroa era dada ao vencedor no final de todos os jogos. Jesus estava dizendo o que então? Que a recompensa não seria tirada de nenhum deles depois de todo aquele sofrimento por seu nome. A igreja de Esmirna já vinha sendo perseguida desde o seu estabelecimento na cidade. Porém, Jesus advertiu que viria uma perseguição sobre eles de 10 dias. O número 10 na Bíblia fala de totalidade, de completude. O que Jesus estava dizendo então é que o que os esperava seria devastador e em múltiplas dimensões. Na verdade, isso é profético para a igreja de Jesus Cristo. Vivemos nos últimos dias da igreja de Jesus Cristo sobre a terra e o que nos espera são perseguições, prisões e mortes. Não deveria surpreender a igreja de Jesus Cristo as tribulações desses últimos dias. Jesus ainda havia dito que quando nós ouvíssemos falar de filhos contra pais e pais contra filhos, guerras e rumores de guerras, terremotos e pestes no mundo, ainda assim seria apenas o princípio das dores. Esse é o tempo adequado para que a igreja se agarre nas promessas feitas sobre os últimos dias. João, escrevendo no último capítulo de Apocalipse, disse: quem é injusto, faça justiça, ou faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua
obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa deve ser a atitude da igreja do arrebatamento: justiça e santidade. A qualquer momento, uma igreja será tirada de dentro da igreja. Se nós não estivermos certos da iminente vinda de Jesus, cairemos na frouxidão espiritual. Todos os dias Jesus está fazendo sua colheita em sua igreja. Talvez Jesus não veio para você ainda, mas ele está vindo para muitos fiéis em todo o mundo. Até chegar o dia de ele descer nos ares e buscar toda a sua igreja de forma gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto lugar, a promessa final de Jesus à igreja de Esmirna. Olha só o que o texto diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para todas as igrejas da Ásia Menor, Jesus chamou a atenção para a responsabilidade de ouvir e praticar a sua santa palavra. Todos nós somos responsáveis por aquilo que ouvimos. Tudo isso que estou pregando a vocês agora, vocês são responsáveis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a promessa de Jesus para os crentes esmirnianos era que, apesar de eles passarem pela primeira morte, a morte do corpo, que todos nós passaremos caso Jesus não venha nos buscar antes, não passariam pela segunda morte, a morte eterna, porque Jesus lhes dava garantia de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja de Esmirna nos ensina muito sobre a fidelidade que precisamos ter para com Deus. Ser cristão é estar pronto a morrer por amor a Jesus. Nós não podemos hesitar quanto ao nosso amor por Jesus. Nada pode ser mais importante em nossas vidas do que a Jesus. Existem muitos crentes infelizes no mundo porque ainda estão buscando a felicidade fora da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto Jesus não for a razão pela qual vivemos, nos movemos e existimos, nada fará. Jesus deve ser a razão pela qual acordamos felizes e nada mais. Se não temos felicidade por morrer por Jesus, então não somos felizes por viver por Ele. Se não estivermos prontos a morrer por Ele, significa que não estamos prontos a viver por Ele. Ser cristão é entregar-se completamente a Jesus. Nada pode ser mais importante em nossas vidas do que Jesus. Eu quero orar com você, porque eu creio no Jesus que virá buscar a sua igreja, um povo zeloso, de boas obras. Talvez você que está me ouvindo não é crente, precisa ter um encontro com Jesus. Talvez você não esteja preocupado com a sua eternidade, mas Jesus virá. E se você não se entregar a Jesus, o seu fim será trágico, mas se você estiver em Cristo, há esperança para você, para a sua família, para a sua história. Senhor Deus, eu quero orar com esse que está ouvindo esse programa de rádio. Talvez ele queira entregar sua vida a Ti, Senhor, nessa noite, que assim seja. Faz uma obra de transformação na vida dele, que nós possamos ter essa esperança em nosso coração da vinda iminente de Jesus. Obrigado pela salvação, por tudo que Tu és, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.